Boa tarde, gente. Uma boa tarde realmente nesse dia 13 de maio. Como a Escola Santa Isabel, Tia Bel, em todas as datas do nosso calendário, Tia Bel costumava fazer no período presencial a explanação de cada data comemorativa, né? Tia Bel vem hoje para a gente falar sobre o dia 13 de maio, que é uma data muito importante no calendário brasileiro, porque foram os negros que praticamente levantaram economicamente esse país, que sofreram opressão, maltrato, discriminação, humilhação. É isso. Então vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos lembrar o período em que os portugueses chegaram aqui ao Brasil. É isso. Eles vieram, quando eles começaram a explorar as terras brasileiras, o primeiro contato, as primeiras pessoas que eles tentaram usar para fazer esse trabalho de exploração foram os índios. Não sei se vocês lembram, o período que eles faziam também, era uma escravidão mascarada, não é? Mas logo no início eles tentaram fazer o escambo, que era a troca do corte do pau-brasil, o transporte até os barcos, através de bugigangas, que eles faziam essa troca com os índios, não é isso? Só que o índio, ele eram seres humanos, que eles não eram acostumados com serviço pesado, eles não eram acostumados em acumular riquezas. Então, como eles tinham aquela vida livre, de plantio, de colheita, de caça, eles tiravam da natureza estritamente o necessário para sobreviver, tinham o hábito de todos os dias cultivar o que precisavam para alimentação. Eles tinham uma vivência, não é? Até propriamente o organismo deles não era acostumado a tanto serviço forçado. É tanto que muitos índios morreram durante esse período de exploração, quando eles foram escravizados também pelos portugueses. Primeiro com aquela camuflagem do escambo, que era a troca, né? Depois os índios entenderam o real objetivo dos brancos portugueses e de todos os imigrantes, de todos aqueles povos da Inglaterra, da França, da Espanha, que vinham para cá em busca de explorar as terras brasileiras. Houve o corte do pau-brasil, não é isso? Depois veio a exploração das pedras preciosas, né? O ouro, as pedras preciosas no Brasil, e especialmente o cultivo da cana-de-açúcar, que foi assim praticamente o que o negro trabalhou mais, foi no cultivo da cana-de-açúcar. Então veja só, os escravos negros, eles eram trazidos da África. Lá na África eles eram algumas vezes capturados, não é? Na região, né? Nas matas lá, até mesmo naquela parte desértica da região africana, e outros eram entregues pelos próprios chefes das aldeias. Inclusive existiam alguns negros no Brasil que eram escravos, que lá na África eles eram reis, rainhas, príncipes e princesas. Tinha o caso da princesa da escrava Isaura, que na terra dela era uma princesa. Ela veio aqui para o Brasil para ser escrava. Ela era uma negra bem diferente, era negra, dos olhos azuis, mas era uma negra que, por ela ser até princesa na terra natal dela, ela reivindicava muito, ela não aceitava a escravidão, ela reivindicava demais. Era uma negra muito bela, querida por todos os fazendeiros, desejada, não era querida, era desejada pelos fazendeiros, e ela morreu amordaçada porque as senhoras, né, que tinham muito ciúme dela, e os próprios os fazendeiros amordaçaram ela morreu amordaçada. Então esse é um pequeno histórico de uma negra que veio para o Brasil ser escrava, que era princesa na África. Então, como era feito, lá eram capturados ou vendidos, trocados, né, por armas ou coisa assim, dependia do chefe das aldeias deles, eram trazidos para o Brasil, não é isso, em embarcações, navios, chamados navios negreiros. Alguns escritores brasileiros têm obras, né, que falam desse trajeto, da tristeza, da humilhação. Como o tráfico o tráfico de negros não era uma coisa totalmente legal, eles eram escondidos nos porões dos navios. A péssima higiene, não é? A falta de alimentação, os negros amordaçados, alguns queriam fugir, eles eram amordaçados, né? Eram amarrados nas pernas, nos braços, e vinham nessa situação, ratos, insetos, eles tinham uma convivência praticamente com toda essa falta de higiene.
muito castigados, alguns deles que tentavam se rebelar contra essa vinda, alguns morriam, eram atirados em alto mar, a falta de alimentação, eram dias e mais dias de viagens. Chegando ao Brasil, vocês sabem que naquela época o estado hoje que nós temos, que foi que sediou todo esse processo, foi o estado da Bahia, em Salvador, né, Porto Seguro, onde na época era onde eles eram recepcionados. Chegando lá, né, em Porto Seguro e naquela região toda, os fazendeiros eram avisados da chegada, né, isso era tudo oculto, eles eram avisados da chegada dos negros, e lá eles eram expostos, tinha uma feira onde vendia animal, fruta, alimentação, o negro também era exposto, porque o fazendeiro que ia comprá-lo, ele tinha que ver o estado do negro, se era um negro forte, se ele tinha bons dentes, se tinha assim, um estado de saúde, um estado físico que valia a pena. Eles eram vendidos e às vezes muito caros. Naquela época existiam pessoas que elas lutavam contra essa escravidão, né? Eles eram chamados de abolicionistas. E começou-se um processo de criação de leis que pudesse diminuir ou amenizar, até mesmo chegar a esses escravos serem libertados. A primeira lei criada foi a chamada Lei de Eusébio de Queiroz. Ela foi criada no ano de 1850. Qual era o objetivo desta lei? Era evitar a vinda dos escravos para o Brasil. Tornou essa vinda totalmente ilegal. Então, quem fosse pego era punido, era castigado, era retirados e devolvidos os negros. Então, com isso, essa lei ela não funcionou muito bem, porque na realidade ela não acabava com a escravidão, ela só diminuía o escravo que estava vindo de lá, mas no Brasil já existiam muitos escravos. Então, ela diminuiu um pouco, né? Não funcionou totalmente, não foi uma lei que a gente pudesse dizer assim, ela funcionou, não, ela amenizou um pouco, mas também não resolveu. Esses escravos que chegavam ao Brasil, eles eram usados para o campo, né, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, né, para trabalhar na casa do senhor, para ser amas de leite, né, porque muitas vezes esses senhores tinham filhos, que as sinhá, como eram chamadas as esposas, elas amamentavam, né, elas não tinham leite para amamentar, e quem amamentava o filho era a negra, chamada ama de leite. Que muitas vezes essas negras elas eram separadas dos seus filhos, os filhos eram vendidos para fora junto com outros, e a mãe era separada para que ela pudesse se dedicar a amamentar e criar o filho do Senhor, né? As escravas elas eram abusadas de todas as formas, eram usadas para ter relação. O senhor de engenho se sentia dono, né? Então essa era a retratação dessa época, era um total desrespeito, era desrespeitada a religião deles. Naquela época nas fazendas existia uma capela onde era celebradas as missas. Naquela época era a religião católica que era dominante aqui no Brasil, especialmente. Então os negros eles usavam às vezes os terreiros das senzalas para fazer seus cultos religiosos, que muitas vezes também quando eles não gostavam eram espancados. Eles tinham a religião deles, que é o candomblé, que hoje a gente vê no Brasil, que existe por conta da quantidade de pessoas negras, descendentes de negros, que existe no Brasil. Ainda hoje eles não podem fazer realmente expor sua religião com clareza, porque na realidade eles a encontram como clandestino, mas existe a religião dele, eles tinham costumes diferentes. Além disso, vem lembrar que naquela época existia a fazenda, que era a casa grande, existiam as senzalas, era onde eles moravam, em situação precária, né? Era desumano, era como se fosse um negro em si, a palavra é essa, era tratado como um animal. Então nas senzalas não existiam camas, eram às vezes camas feitas de vara, eles dormiam no chão, muitos negros no mesmo local, mulheres, homens, eles saíam cedo para a lavoura, deixavam a comida no fogo muitas vezes, o feijão preto, que era o que eles tinham acesso a comer, o feijão, onde veio a origem da nossa bela feijoada. Ela é de origem africana, porque a única carne que eles tinham acesso era o que sobrava do porco, né? Porque era uma das carnes muito usadas naquela época. A cabeça do porco, o pé do porco, o rabinho do porco, essa parte aí não era usada nas casas grandes para comer. Os senhores de engenho, os senhores fazendeiros não comiam isso, a família não comia isso, então isso era jogado e enviado para a senzala. Então eles deixavam aquele feijão no fogo, na hora que vinha para o almoço, jogava aquela carne dentro do feijão
e comiam, mexiam e comiam, eles não tinham até mesmo uma manga, né? Porque hoje a gente tem aquele costume de dizer assim, comer manga e tomar leite não pode, faz mal, mas isso foi uma crença, um costume que foi adotado lá nas fazendas, né? Como o dono da fazenda não queria que eles tomassem o leite e comessem as mangas, ele dizia que fazia mal. Então eles tinham aquilo como lei, primeiro porque não podia pegar, e porque também achava que fazia mal. Então era muito restrito, né? O negro não tinha direito à escola, o negro não tinha direito a uma alimentação digna e ele não recebia R$1 pelo seu trabalho. Então os abolicionistas continuaram lutando, foi criada também a lei do ventre livre agora, né? Então ela foi criada no ano de 1871. O que era que determinava essa lei? Que as crianças nascidas a partir daquela data, elas eram livres a partir de quando ela fizesse a maioridade, que era os 21 anos. Daqui que esse período chegasse, né, foi uma lei que ela não teve muito efeito, né? Realmente, as crianças que nasceriam a partir daquela data com 21, naquela época a maioridade não era 18 como hoje, era 21 anos. Então, realmente, ela não funcionou bem. E assim foram indo, né, criando, lutando. Veio também a lei do sexagenário. O que era que determinava a lei do sexagenário? Ela determinava que todos os negros a partir dos 60 anos, ele realmente estaria livre. Naquela época, minha gente, trabalhando ao sol, sem uma alimentação digna, recebendo castigo, um negro ele vivia aproximadamente 40 a 45 anos. Essa lei ela não funcionou de forma alguma. E lá no mundo, né, por exemplo, Inglaterra, eles já estavam vivendo naquela época, chegou um período que eles estavam vivendo já a Revolução Industrial, e eles sentiam, o Brasil estava sendo praticamente pressionado a acabar com a escravidão, porque eles tinham que mudar essa mão de obra, né? Então, houve uma pressão por parte disso. Aqui no Brasil também já existiu uma pressão. Então, a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, ela, por conta de tudo isso e por motivos políticos, foi criada em 1888 a Lei Áurea. Essa lei realmente, ela libertou todos os escravos, é isso. Mas os abolicionistas não gostaram muito. Por quê? O que era que ia ser do negro? Ele não tinha uma casa para morar, ele não tinha estudo, não é? Ele ia continuar trabalhando pesado. A diferença é que ia ter uma pequena remuneração pelo seu trabalho, mas ele vivia numa sociedade em que ele era discriminado. O negro não tinha direito a ir a uma escola, né? O negro não sabia ler. Então, realmente foi liberto. Nesse período houve a formação do que a gente conhece hoje como as favelas, as regiões mais pobres, porque os negros iam fazer uma casa de madeira, uma casa do que eles encontrassem de papelão para tentar viver, né? Alguns preferiram continuar nas fazendas, existiam fazendeiros que eram muito bons, alguns filhos de fazendeiro até davam carta de alforria, que era uma carta que libertava o escravo. Aquele filho que se apegava àquele escravo, àquela pessoa, e realmente ele era liberto, eles davam uma carta de alforria. Então, nós sabemos hoje que o nosso país, ele é um país de uma classe rica, porque nós somos mistos. Nós somos uma mistura de branco, de negro e de índio. O negro, eu, Tia Bel, como professora de história, e todos os historiadores, nós conhecemos, né, essa realidade. Naquele período, assim, a gente conhece assim, o estudo dessa realidade. Naquela época, muitos negros fugiam, eles iam para os quilombos, eles tentavam ter uma vida diferente, eles tentavam plantar, colher, vender, eram caçados, né? Os fazendeiros contratavam um homem chamado bandeirantes, que realmente capturavam esses negros, tentavam trazer de volta, apanhavam no tronco. É uma história muito longa, é uma história muito sofrida. Naquela época, inclusive, se destacou o Zumbi dos Palmares, que foi um negro que realmente lutou pelo fim da escravidão. Foi morto por um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, né? E tem hoje o seu dia, né? O dia 20 de novembro, em homenagem a ele, né? Porque foi o dia da morte dele, o dia de 20 de novembro, que ele foi morto na época da luta pela escravidão. Então hoje nós temos uma cultura riquíssima, herdada do negro, temos a sua religião, isso faz parte da cultura brasileira. E para vocês, do 5º ao 9º ano, Tia Bel quer que vocês preparem um pequeno relato falando sobre a escravidão, façam um estudo, verifique na internet, estude esse assunto, faça uma síntese falando sobre a escravidão. É um assunto muito prolongado, muito longo.
Tia Bel dá a vocês até segunda-feira para esse resumo ser entregue na escola, essa síntese, tá certo? Vamos relembrar nossas aulas na nossa filha todos os dias. Fiquem em casa, não é? Participem das aulas, façam o acompanhamento, porque agora é para valer, é aula realmente, está sendo marcado como dia letivo. Um beijo, um abraço, uma boa tarde para vocês.